Muito boa tarde a todos. Está no ar a partir de agora o Rede Verdade no seu sistema Arapuã Band de Comunicação. Hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. Programa de hoje com muitas informações. Tem entrevista ao vivo daqui a pouco com o senador, do Partido União Brasil aqui da Paraíba. O senador Efraim Moraes Filho é o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho vai conversar com a gente, trazer as novidades de Brasília e também toda a expectativa para essas eleições do segundo turno de João Pessoa e de Campina Grande, que ele tem acompanhado de perto, tem dado apoio para dois candidatos nessas eleições, tanto de João Pessoa quanto na cidade de Campina Grande, e a expectativa que fica a partir de agora para as eleições de 2026. Ele será ou não candidato nas próximas eleições ao governo do Estado? União Brasil terá um cabeça de chapa para disputar as eleições? A gente vai saber a partir de agora com o senador Efraim Moraes Filho. Senador, satisfação tê-lo conosco aqui no Rede Verdade desta tarde. Rudinei, boa tarde, grande alegria poder estar com você aqui no Rede Verdade, saudar todos os nossos telespectadores. É a semana da reta final do segundo turno das eleições, segunda-feira. Estão começando com o termômetro alto, tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande. E fica à sua inteira disposição para a gente conversar sobre esses assuntos que interessam ao Brasil, à Paraíba, especialmente esse segundo turno em Campina Grande e João Pessoa. Senador Efraim, o senhor participou diretamente no primeiro turno das eleições, tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande, e as duas cidades foram para uma disputa no segundo turno. Teremos agora no próximo domingo as eleições tanto em Campina quanto na capital. Eu queria que o senhor pudesse trazer o seu esboço, o esboço seu como, além de político, analista da política, o presidente de um grande partido nacionalmente falando aqui no estado da Paraíba. Qual a sua previsão que o senhor faz para esses apoios que o senhor traz aqui em João Pessoa para Marcelo Queiroga e lá em Campina Grande para Bruno Cunha Lima? Odinei, o grande analista aqui é você, mas vamos tentar trazer um pouco da nossa visão desse processo, até porque acompanhamos de perto, tiramos licença do Senado Federal para poder retribuir um pouco esse sentimento de estar perto da Paraíba, perto das bases, ouvir o que as pessoas dizem, e isso nos dá uma condição de poder chegar nesse segundo turno com algumas estratégias importantes. Campina Grande, começar por ela porque a União Brasil, meu partido, lá disputa a eleição no segundo turno, com o prefeito Bruno Cunha Lima, candidato à reeleição. Para mim, Bruno vive o melhor momento da sua gestão, exatamente nesse momento de decisão, e isso é muito importante. Quando você chega num viés de alta, apresentando obras, emendas, investimentos, recursos que têm ajudado a transformar Campina Grande para deixar ela melhor e mais bonita. Acredito que o grande lance de estratégia política de Bruno foi na pré-campanha, quando participamos da articulação para manter a unidade entre Romero e Bruno, enquanto o governo errou, apostando num rompimento que não aconteceu e perdeu um ano sem ter uma agenda para Campina, projetos para Campina, sequer nomes para Campina Grande, e teve que de última hora sacar do bolso do colete um secretário de saúde que não tinha nenhuma identidade com a cidade, o secretário Johnny. Por isso eu acho que Bruno caminha para a reeleição. João Pessoa, aqui nós apoiamos Rui no primeiro turno, não foi ao segundo e mantivemos uma coerência. Aqui nós mantivemos a aliança com a oposição. Então, no segundo turno, eu estou com Marcelo Queiroga, 22, com Queiroz, com Sérgio Queiroz e Marcelo Queiroga, para que a gente tenha uma alternância de poder e dar a João Pessoa uma visão diferenciada para poder administrar essa cidade. A grande aposta nesse segundo turno em João Pessoa é tentar recuperar os votos nulos, brancos e abstenções, que somaram mais de 100 mil votos em João Pessoa, entre nulo, branco e abstenção. Talvez nesse embate 1 a 1 agora, a gente possa ter de João Pessoa a decisão por uma alternância de poder e trazer Marcelo Queiroga para prefeito. Esse é o desejo do União Brasil e essa aliança com coerência das oposições. Somos oposição no primeiro turno, nos mantivemos na oposição também no segundo turno. No intervalo do primeiro para o segundo turno, o candidato Marcelo Queiroga recebeu o apoio de Rui Carneiro, recebeu o apoio de Efraim Moraes e também de Pedro Cunha Lima. Mas faltou um dos apoiadores do primeiro turno, que foi Veneziano Vital, do MDB. Veneziano declarou neutralidade, mesmo com a sinalização para o voto a Cícero da presidência da República, do grupo do presidente Lula. Qual a avaliação que o senhor faz do posicionamento de Veneziano ficando neutro
né, aqui nas eleições de João Pessoa, tendo apoiado o Rui no primeiro turno, como o senhor apoiou, e declarado neutralidade no segundo? Olha, eu conversei muito com o veneziano, então compreendi essa decisão dele e considero acertada, porque o veneziano tem, né, uma incompatibilidade nacional em apoiar Queiroga e tem uma incompatibilidade local em apoiar o palanque do governador João Azevedo. Então, ao mesmo tempo que veneziano é oposição, né, e foi oposição a Bolsonaro no plano nacional, ele também é oposição a João Azevedo, que comanda o palanque, né, do prefeito Cícero Lucena. Então, foi bem compreendida a decisão de veneziano. Só Porém, que Campina Grande não influenciou nessa decisão de veneziano Vital? não, eu não acredito que influenciou, não. Tanto que veneziano deu a livre escolha, mas os principais nomes do partido MDB em João Pessoa vieram com a oposição. A candidata a vice, Amanda CSI, que fez um belo trabalho, uma força de uma mulher de posição, um bom desempenho de Amanda, surpreendendo inclusive a muitos, eu não já conhecia, mas Amanda fez um bom trabalho, está com o Queiroga. O vereador eleito, Milanês Neto, o vereador do MDB, também já declarou apoio a Queiroga, assim como Ícaro Chaves, que foi um outro vereador de oposição. Então, apesar de veneziano ter dado a livre escolha, os principais nomes vieram aqui conosco. Em Campina Grande, o que pesou, sim, foi uma reciprocidade. Aqui o nosso apoio do União Brasil ao PL, a Queiroga, e lá o apoio do PL, né, e do seu candidato Bolinha, pelo Novo, a Bruno. E vai dar a Bruno os votos que faltaram para a decisão ser no primeiro turno. Bruno teve 48,5% no primeiro turno. Bolinha teve 7%. Então, só uma parcela desses votos já migrando para Bruno já nos dá uma perspectiva de vencer as eleições em Campina Grande. Como eu disse aqui em João Pessoa, só os votos de Rui não bastarão para poder fazer a virada. É por isso que acreditar nesses votos nulos, brancos, né, e abstenção, você que não tomou uma posição no primeiro turno, mas agora quer uma alternância de poder, pode ser o caminho para a virada e aqui em João Pessoa e Queiroga vencer as eleições. Falando dos atores do primeiro turno, nós falamos de todos os nomes, falamos de Rui Carneiro, de Queiroga, tal, de Cícero Lucena, mas esquecemos também de falar em Luciano Cartacho. Ele apoiou, né, ele foi candidato e colocou um cenário no segundo turno diferente daquilo que também, como veneziano, recebeu o pedido do PT nacional para apoiar Cícero, o veneziano ficou neutro. Cartacho e Ricardo Coutinho também ficaram neutros. Qual o senhor acha que pode ser o futuro de Cartacho, na sua visão política, nas eleições de 2026? O senhor acha que ele continua acompanhando o governador João Azevedo após a derrota aqui em João Pessoa? Olha, Rudinei, essa é uma avaliação importante, um tema que você traz, porque ele entra dentro de uma análise macro na Paraíba. Não foi só aqui em João Pessoa onde o governo teve um erro de articulação, né? Quando se soma o que aconteceu na Paraíba, é um verdadeiro desastre, né? Quando o governador tomou posições contra a sua própria base, né? Então aqui, por exemplo, Cartacho viu o governador que ele acompanha pedir votos contra ele. Isso deixa mágoas, isso deixa uma ferida, né? Tem uma cicatriz. O mesmo aconteceu em Santa Rita, com a deputada Jane Panta e o prefeito Emerson Panta, que viram o governador lá tomar posição contra um arqui-inimigo que era Nilvan, né, que bateu de frente com várias ofensas ao governador em 2022. Você vê Cajazeiras, 2 deputados estaduais saíram extremamente ressentidos. Paula, esposa do prefeito Zé Aldemir, e Júnior Araújo. Em Mamanguape, né, o deputado Eduardo Brita também saiu inconformado com a posição do governador. Então são 6 deputados, teve São Bento ainda também, o deputado Galego Souza. Então são 6 deputados estaduais que viram o governador subir no palanque do seu adversário. E agora a oposição espera sair fortalecida, né, com muitas dessas adesões para o bloco da oposição na Assembleia Estadual, ou um bloco independente, ou bloco de oposição, que tem como líder o deputado George Moraes. Então, um resumo, pegando o gancho da sua pergunta, para a oposição. A oposição sai das eleições de 2026 maior e mais fortalecida para o embate na Assembleia a partir do ano que vem. Nessa nova configuração que o senhor traz após sendo o saldo, né? O saldo definitivo após as eleições de 2024. 26 já começa a partir de segunda-feira? Olha, começa. Na Paraíba, acabando uma, começando a outra. Agora, entre começar e discutir nomes, aí eu acho que é a grande diferença, né? A hora agora é de discutir projetos, uma agenda para Paraíba. A oposição conseguiu dialogar,
né? Esse segundo turno em João Pessoa, por exemplo, e em Campina Grande, trouxe uma aproximação de quem era oposição na Paraíba, mas estava, né, em palanques afastados. Isso é uma péssima notícia para o governo, né? As oposições, por exemplo, Sérgio Queiroz, Marcelo Queiroga, Cabo Gilberto, que são ícones, né, da direita aqui na Paraíba, conversaram com o Bruno Cunha Lima, com o Rui Carneiro, com o Efraim, nomes de centro-direita, né, que têm construído essa opção. Pedro Cunha Lima teve com a gente, Romero Rodrigues. Então, eu acho que essa unidade faz toda a diferença. E lembrar, tá, para não ficar falando de promessa, eu gosto muito de lembrar de testemunho, porque testemunho tem muita força. 2022, 2 anos atrás, segundo turno da eleição de governador em João Pessoa. João Azevedo e Cícero juntos no mesmo palanque, máquina de governo e máquina de prefeitura, e levaram uma lapada de 70 mil votos aqui dentro de João Pessoa. Se dependesse de João Pessoa, o governador da Paraíba não seria João Azevedo. O governador da Paraíba se chamaria Pedro Cunha Lima. Então isso nos traz realmente esse sentimento de que esse grupo unido tem força e pode, inclusive, virar as eleições aqui dentro de João Pessoa. Trazendo o panorama do primeiro turno, lembrando dessa sua frase aí, da junção de Cícero e João Azevedo na eleição de 22, lembrando que o resultado do primeiro turno teve um universo de diferença pró-Cícero de 115 mil votos para Marcelo Queiroga. Como conseguir reverter uma diferença tão grande? Olha, Rudinei, eu já tratei um pouco aqui, mas vou reforçar. Primeiro, atenção aos votos nulos, brancos e abstenção. Foram mais de 100 mil votos entre nulos, brancos e abstenção. Ou seja, aquele cidadão que não se decidiu ou não votou no primeiro turno, pode, com a sua opção, fazer a diferença no segundo turno. E também virar votos, né? Tentar buscar votos que foram de Cícero no primeiro turno e que podem agora no segundo, diante de todo esse cenário de operações, todos esses episódios que aconteceram, ter agora uma posição e uma escolha diferente para o segundo turno, visando uma alternância de poder. Eu acho que esse é o caminho, é a estratégia. Eu estive conversando com Queiroga, com Carlão, com Gilberto, né, com Queiroz, com todos esses nomes nesse processo, e acho que chegamos numa semana de reta final, com desafios, lógico, partimos atrás no segundo turno, mas com esperança e expectativa de poder levar essa alternativa e essa opção de vitória para a cidade de João Pessoa. Trazendo um debate para a partir da próxima segunda-feira, porque segunda-feira é o dia da ressaca, né, para alguns que perderam, para os que irão ganhar, será o dia ainda também de ressaca da comemoração. Terça-feira que vem, né, de amanhã a 8 dias, inicia, né, toda a articulação para as eleições de 2026. Qual será o seu posicionamento? O senhor hoje é senador da República. O senhor tem ainda, a partir do ano de 2026, 4 anos pela frente. Mas se comenta que o senhor pode disputar o mandato de governador do estado. É possível? O senhor coloca o seu nome? O senhor também coloca o seu nome entre aqueles que podem disputar? Rudinei, me permite insistir, eu acho que não é hora de definir ou de discutir nomes. Os nomes, claro, existem, são lideranças que estão postas, né, na Paraíba, a mídia já trata de todos esses nomes, tanto da parte do governo quanto do nome da oposição. Então eu acho que é hora sim de discutir projetos e agenda para a Paraíba. E falando sobre 26, você disse, né, a partir do ano que vem, 25, eu ainda tenho 6 anos, né, do mandato de senador. Então, paciência, nevo, inteligência e estratégia política para que a gente possa acompanhar os desdobramentos. Eu volto a dizer, saio, né, com o sentimento de que, independente do resultado de Campina e de João Pessoa, mas se a gente for analisar um pouco da lógica, o que se pode dizer até agora é que a oposição sai maior do que entrou nesse processo, sai fortalecida, né, com cidades que por um erro e desastre de articulação do governo, acabaram se aproximando da oposição, a exemplo de Cajazeiras e Santa Rita, que são cidades polos. Então a oposição sai fortalecida e eu, como senador eleito em 2022, claro, vou participar de todas essas articulações, ao lado de nomes como Pedro, Romero, o próprio Cabo Gilberto, Veneziano, tá certo? São todos nomes que participarão de diálogos para a gente poder definir o futuro. Após as eleições agora de 2024, como é que o senhor pode configurar o capital político e o capital eleitoral que saiu, os dividendos do seu partido, que o senhor comanda aqui do estado da Paraíba, União Brasil? Vamos lá, e dentro desse cenário ainda, quem tem mais desafio
daqui para frente, a gente disse, é o governo. As brigas estão concentradas, não é na oposição. As brigas, ruídos, arestas, arranhões estão do lado do governo. O governo tem uma grande dificuldade em manter essa base unida para 26. As brigas entre progressistas e republicanos, por exemplo, são os dois maiores partidos da base do governo, podem trazer algum dissabor, alguma briga que venha fortalecer o campo da oposição. Então essa é uma hipótese que a gente trabalha. O União Brasil fez o dever de casa jogando para dentro. E aí foi a sua pergunta. Cidades polo regionais como Guarabira, Cidade Polo no Brejo, Solânia, Serra Branca no Cariri, Caporã aqui no Litoral Sul, Catolé do Rocha lá no Sertão. Citei alguma dessas cidades polos para mostrar que tivemos uma eleição bem distribuída em diversas regiões e com alianças importantes. No total, elegemos 124 prefeitos aliados, 22 do União Brasil e 102 de partidos aliados, nos dando uma base de largada para diálogo e para construção muito importante, visando 26. Lembrar que em 22 o governo ganhou só por 2% dos votos, foi 52 a 48. Virando 2%, a gente ganharia a eleição. E era um governador sentado na cadeira, com a caneta na mão, pedindo voto para ele mesmo, na reeleição. Agora, independente de qual for o nome do governo, é um cenário de sucessão. Então, a oposição chega forte e eu acredito que a Paraíba já sopra, já sente soprar os ventos da mudança, de alternância de poder de um Estado que já vem há 14 anos dentro de uma mesma lógica, 8 anos de Ricardo Coutinho, 6 anos de João Azevedo. Eu acho que é hora de ter alternância e pensar um Estado mais vibrante, mais enérgico e com outra forma de ver a vida e a gestão pública. Hoje aqui no Rede de Verdade estamos conversando com o senador do União Brasil, presidente do União Brasil da Paraíba, o senador Efraim Moraes Filho é o nosso convidado. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já após o intervalo, tem mais Efraim Moraes Filho. Vamos falar sobre as previsões para 2026, toda essa nova configuração após as eleições também do segundo turno que se finda no próximo domingo. Isso e muito mais a gente acompanha já.